Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. Então, hoje nós vamos fugir um pouquinho daquela sequência que a gente vem dando dos capítulos do Evangelho, que estávamos no 10º, né? Márcio? 11º. Hoje a gente vai pular lá para o 17º, que é o capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, para se basear num texto, num conto que nós trouxemos aqui hoje, para a gente poder analisar, para a gente poder interpretar esse conto. Ele é um conto do livro Contos e Apólogos, do Irmão X, que foi psicografado pelo Chico Xavier. Esse Irmão X é o mesmo Humberto de Campos, que escreveu aquele livro que a gente gosta de trazer aqui, o Boa Nova. Também é o autor do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas depois que a família do Humberto de Campos descobriu que poderia se tornar uma fonte de renda, eles entraram na justiça para reivindicar os direitos autorais dos livros. E aí ele começou a se denominar, então, Irmão X. Porque não é o objetivo, né, em momento algum, adquirir lucro com a venda desses livros. Então, o nome do nosso conto é A Capa de Santo. Eu vou ler ele, para depois a gente tirar alguns pontos para poder interpretar. Certo discípulo, extremamente aplicado ao infinito bem, depois de largo tempo ao lado do Divino Mestre, recebeu a incumbência de servi-lo entre os homens na terra. Desceu da esfera superior em que se demorava e nasceu entre as criaturas, para ser um carpinteiro. Operário digno e leal, muitas vezes experimentou conflitos amargurosos, mas fervoroso, apegava-se à proteção dos santos e terminou a primeira missão admiravelmente. Tornou ao céu, jubiloso, e recebeu encargos de marinheiro. Regressou à carne e trabalhou assíduo em viagens inúmeras, espalhando benefícios em nome do Senhor. Momentos houve em que a tempestade o defrontou, ameaçadora, mas o aprendiz, nas lides do mar, recorria aos heróis bem-aventurados e entesourou forças para vencer. Rematou o serviço de maneira louvável e voltou à casa celeste, de onde retornou ao mundo para ser copista. Copista era uma profissão que antigamente existia para quem tinha uma boa caligrafia e como não tinha computador, né, para digitar, eles escreviam o que os pensadores lá iam pensando e eles iam colocando, copiando, por isso a palavra copista. Exercitou-se, então, pacientemente nos trabalhos de escrita, gravando luminosos ensinamentos dos sábios. E quando a aflição ou o enigma lhe visitavam a alma, lembrava-se dos benfeitores consagrados e nunca permaneceu sem o alívio esperado. Novamente restituído ao domicílio do alto, sempre louvado pela conduta irrepreensível, desceu aos círculos da luta agora para ser um lavrador. Serviu com inexprimível abnegação a gleba em que renascera, e se as dores lhe buscavam o coração ou o lar, suplicava os bons ofícios dos advogados dos pecadores, e jamais ficou desamparado. Depois de um precioso descanso, ressurgiu no campo humano para exercitar-se no domínio das ciências e das artes. Foi aluno de filosofia e encontrou numerosas tentações contra a fé espontânea que lhe sustentava a alma simples e estudiosa. Todavia, em todos os percalços do caminho,
implorava a cooperação dos grandes instrutores que haviam conquistado a láurea da santidade nas mais diversas nações e atravessou, ileso, as provas difíceis. Logo após, foi médico e surpreendeu padecimentos que nunca imaginara. Afligiu-se milhares de vezes ante as agruras de muitos destinos lamentáveis. Refugiou-se na paciência, pediu o socorro dos protetores da humanidade e, com o patrocínio deles, venceu, mais uma vez. Tamanha devoção adquiriu que não sabia mais trabalhar sem o recurso imediato ao concurso desses espíritos, glorificados na própria sublimação. Para ele, semelhantes benfeitores seriam campeões da graça, privilegiados do Pai Supremo, ou súditos favorecidos do trono eterno. E por isso, prosseguiu trabalhando, agarrando-se-lhes à colaboração. Foi alfaiate, escultor, poeta, músico, escritor, professor, administrador, condutor, legislador, e sempre se retirou da terra com distinção. Vitorioso em tantos encargos, foi chamado pelo mestre, que lhe falou conciso: tens vencido em todas as provas que eu te confiei, e agora podes escolher a própria tarefa. O discípulo, embriagado de ventura, considerou sem detença: Senhor, tantas graças tenho recebido dos benfeitores divinos que doravante desejaria ser um deles junto da humanidade. Pretenderias porventura ser um santo? Indagou o celeste instrutor sorrindo. Sim, confirmou o aprendiz extasiado. O Senhor, em tom grave, considerou: o fruto que alimentas deve estar suficientemente amadurecido. Até hoje, na forma de operário, de artista, de administrador e orientador, tens estado a meu serviço junto dos homens. Mas na capa de santo, permanecerás a serviço dos homens junto de mim. Existe muita diferença. Mas o interlocutor insistiu e o mestre não lhe negou a concessão. Renasceu desse modo muito esperançoso, e aos 20 anos de corpo físico, recebeu do alto o manto resplandecente da santidade. Manifestaram-se nele dons sublimes. Adivinhava, curava, esclarecia, consolava. A inteligência, a intuição e a ternura nele eram diferentes e fascinantes. E o povo, reconhecendo-lhe a condição, buscou-lhe em massa as bênçãos e diretrizes. Bons e maus, justos e injustos, ignorantes e instruídos, jovens e velhos, exigiram-lhe sem consideração por suas necessidades naturais a saúde, o tempo, a paz e a vida. Na categoria de santo, não podia subtrair-se à luta, nem desesperar. E por mais que fosse rodeado de manjares e flores por parte dos devotos, não podia comer, nem dormir, nem pensar, nem lavar-se. Devia dar, sem reclamação, as próprias forças à maneira da vela, mantendo a chama por duas pontas. Não valiam escusas, lágrimas, cansaço e serviço feito. O povo exigia sempre. Depois de 2 anos de amargosa lição e de batalha espiritual, atormentado e desgostoso, dirigiu-se em preces ao Senhor. E alegou que a capa de santo era por demais espinhosa e pesava excessivamente. Reparando-lhe o pranto sincero, o mestre ouviu, compadecido, e explicou: olvidaste que até agora agias no comando. Na posição de carpinteiro modelavas a madeira,
Lavrador, determinavas o solo. Médico, curavas os enfermos. Filósofo, arregimentavas ideias. Músico, tangias o instrumento. Escultor, cinzelavas a pedra. Escritor, dispunhas sobre as letras. Professor, instruías os menos sábios que tu. Administrador e legislador, interferias nos destinos alheios. Sempre te emprestei autoridade e recurso para os trabalhos de determinação. Mas para envergares a capa de santo, porém é necessário aprenderes a servir. A fim de alcançares esse glorioso fim, serás de agora em diante modelado, brunido, aprimorado e educado pela vida. E enquanto o mestre sorria, complacente e bondoso, o discípulo em prantos, mas reconfortado, esperava novas ordenações para ingressar no precioso curso de obediência. Então, é um conto difícil, né? Mas que a gente precisa tirar algumas coisas dele para que nós possamos aprender e também interpretar ele. Por que o irmão X, através de Chico Xavier, nos deixou esse conto, né? Falando da capa do santo. Então, nós tiramos alguns pontos assim para serem esclarecidos à luz da doutrina espírita de lições que esse conto nos deixa. Então, alguns deles são o espírito elevado, que é o autor principal, né, do texto, que é o personagem principal dele. A gente vai um pouquinho interpretar o que quer nos dizer esse personagem principal. Falar também da reencarnação, porque aqui ele vai falando sobre todas essas passagens que ele teve, sobre o trabalho e sobre esses benfeitores que o texto está falando aqui, né, a capa de santo. Na verdade, nós, da doutrina espírita, nós não acreditamos em santos, não cultuamos os santos que nós conhecíamos lá no nosso tempo de Igreja Católica. A grande maioria de nós vem da Católica, né? Então, nós sabemos que lá eles cultuam os santos e nós, da doutrina espírita, não. Nós não temos esse tipo de culto. Então, também a gente precisa entender porque essa capa de santo ela foi usada num sentido metafórico nesse texto. E aí a gente também precisa, então, esclarecer que tipo de santo que a doutrina espírita entende e acredita que são os benfeitores espirituais. Então, a gente também vai falar um pouquinho deles. Aqui dentro do Evangelho, então, no capítulo 17, esse capítulo 17, o nome dele é Sede Perfeitos, que é um título bem pesado, né? Nós sabemos que o nosso destino, o destino de todos os espíritos, é a perfeição. Então, tem aquela passagem, né, que Jesus fala, sede perfeitos como teu Pai é perfeito, como nosso Pai, mas assim, não que nós vamos ser perfeitos igual a Deus, jamais. A perfeição de Deus, jamais nenhuma criatura jamais vai alcançar. Mas sim no sentido de nós sempre irmos nos aprimorando, para sim nos tornarmos espíritos melhores. Esse é o nosso objetivo. Então aqui nesse capítulo 17, o item 3 do capítulo, quem tem o Evangelho em casa depois, se quiser dar uma lida nesse item 3, ele é muito bom, porque ele fala do homem de bem, que é o objetivo da doutrina espírita, nós nos tornarmos esse homem aqui. Eu vou ler o primeiro parágrafo, até porque ele é um item bem grande, ocupa quase 2 páginas do capítulo. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Justiça, amor e caridade. Como isso é grande!
Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, esse homem de bem, se ele interroga a sua própria consciência, ele pergunta a si mesmo se ele violou essa lei ou não. Essa lei de justiça, de amor e de caridade. Se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, porque não basta só não fazer o mal. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil para o seu próximo, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que fizesse para com ele. E aí o item 3 continua, com vários aspectos. Daí agora ele vai detalhar, né? Mas esse primeiro parágrafo, então, a gente se pergunta, o homem de bem, é tudo isso aqui que diz nesse parágrafo pequeno? E aí a gente para se analisar. Então, quando a gente fala do texto aqui, logo no início do texto, não sei se vocês prestaram atenção, mas dizia assim, ó, que esse discípulo, que não foi dado nome para ele, né? Mas esse discípulo, ele era extremamente aplicado ao infinito bem. E ele vivia em comunhão com o mestre, lá no plano espiritual onde ele estava. Tanto é que depois diz assim, ó, que ele desceu da esfera superior onde ele se demorava, para vir como carpinteiro primeiro, né? Então nós não estamos falando aqui de um espírito qualquer, gente. O texto está nos falando de um espírito de uma hierarquia extremamente elevada. Não é qualquer espírito. Então já começa por aqui. Esse espírito elevado, que vai aqui contar todas essas encarnações que ele teve. Tá, nós como espíritas, como que nós podemos entender? Esse espírito elevado, ele já chegou assim? Ele estava lá convivendo com o Mestre Jesus, e aí Jesus falou para ele, ó, você agora vai descer lá para aquele planeta, e você vai começar toda uma... Ele foi criado dessa maneira? Existiria justiça divina se Deus criasse um espírito totalmente elevado e outro não? Então a gente precisa entender, através da doutrina espírita, isso é básico para nós entendermos, que os espíritos, eles são criados por Deus todos da mesma forma. Semana passada nós estudávamos aqui no domingo sobre o fluido que os espíritos são formados. Deus, ele cria espíritos incessantemente, ele nunca parou de criar. Mas os espíritos são todos criados com a mesma matriz, simples e ignorantes, todos, sem exceção nenhuma. Deus não fez nenhuma exceção. Todos são aqui, ó, nesse mesmo nível. Esse espírito que está falando aqui no texto, ele se esforçou por milênios até ser esse espírito elevado, que começa nos falando o texto. Então isso precisa ser entendido. Nós que estamos querendo estudar a doutrina espírita, a gente precisa, ó, nos livros, aqui, ó, Livro dos Espíritos, a primeira obra de Kardec, que é todo baseado em perguntas e respostas. Se nós formos procurar aqui, já que o texto fala sobre esse espírito elevado, a gente não fica sem resposta. Está tudo respondido aqui. Então aqui Kardec nos diz, ele vai nos falar aqui a partir da questão 100, ele é todo numerado, tá? A partir da questão 100, ele vai nos falar sobre a escala espírita, que é legal também da gente estudar. Não vamos entrar no mérito aqui da escala espírita, mas só para que a gente entenda o porquê que o texto está nos falando de um espírito já tão elevado. Aqui Kardec nos diz que a classificação dos espíritos se baseia sobre o grau do seu adiantamento, sobre as qualidades que adquiriram e sobre as imperfeições das quais ainda devem se despojar. Essas imperfeições, elas foram criadas conosco?
Deus criou os espíritos com imperfeições? Não. Deus não criou o mal em nós, foi nós que fomos atrás. Essas imperfeições que nós trazemos são resultado de nossas caminhadas anteriores e que hoje nós estamos aqui para tentar mudar elas, né? Então, os espíritos, eles têm todos a mesma base. Aí aqui, lógico, né, eles vão falar que os espíritos têm 3 ordens, as 3 grandes ordens, e depois classes, né? Várias classes. A gente não vai entrar nas classes aqui, mas para quem quer estudar é legal. Então, as 3 grandes ordens de espíritos são espíritos imperfeitos, que é a terceira ordem, que somos todos nós aqui. A segunda ordem são os espíritos bons. E a primeira ordem são os espíritos puros. Que até hoje nós só vimos um que passou por aqui, que é o Mestre Jesus. Puro. Claro, dentro da ordem, por exemplo, os espíritos imperfeitos, daí tem todas as classificações. Mas, então, entendido que este espírito aqui do texto era um espírito elevado. Qual outro ponto que o texto quer nos destacar a respeito das diversas encarnações, das reencarnações? Encarnar significa estar na carne, porque espírito todos nós somos. A gente tem que desmistificar essa coisa de que espírito é só desencarnado. Todos nós somos espíritos. A diferença é que os desencarnados estão sem corpo e nós estamos com corpo temporário. Então aqui a gente vê, né, quantas vezes o autor do texto ele fala assim, restituído ao domicílio do alto. O que significa isso? Desencarnou, voltou para o mundo espiritual, que é a verdadeira pátria nossa. Aí depois ele fala em algumas vezes, regressou à carne e trabalhou, reencarnou, voltou para esse mundo aqui, de provas e expiações. Então, a gente também precisa entender esse ponto, que o texto também quer nos destacar. Também, dentro do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 livros, tá? Dentro desse mesmo livro aqui. Então, até nisso, os Espíritos e Kardec foram extremamente didáticos para dividir, porque o primeiro livro fala sobre as causas primeiras, o segundo livro fala sobre o mundo dos espíritos, o terceiro das leis morais e o quarto das esperanças e consolações. Então aqui no início também Kardec pergunta, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Na pergunta 132. E eles respondem assim, Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Ponto. Então, a encarnação, as reencarnações são impostas a nós, não tem como fugir disso. Esses dias eu ouvi uma pessoa me dizer assim, eu não vou mais reencarnar. Nossa! Então tu caiu no planeta errado, né? Veio perfeito num planeta errado. Pensa, a pessoa tem essa visão, né? Uma pessoa que sabe da pluralidade das existências, ela falou, eu não vou mais reencarnar. Tá bom assim. Então não, né, gente? Isso é imposto. Então quando nós retornamos para a pátria espiritual, existe todo um planejamento reencarnatório. E se o espíritozinho é muito rebelde e não aceita, ele vem compulsoriamente. Não tem jeito. Vem igual. Aí é imposto, compulsório. Então, os espíritos ainda explicam que para alguns é uma expiação e para outros missão. Que também, né, não vale a pena a gente entrar no mérito dessa questão. E depois, no fim, a gente vai falar o que é realmente uma missão. Porque para nós aqui, nenhum de nós é missionário, não. É tudo expiação mesmo. Ou prova.
Todavia, para que os espíritos alcancem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é a expiação. Então, são os desafios mesmo da nossa vida. São as dificuldades, os tropeços que a gente dá. São essas vicissitudes que são as nossas expiações ou as nossas provas e que vão fazer com que a gente lá na frente consiga evoluir. A encarnação tem também um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Olha que importante isso. A encarnação tem esse objetivo de fazer nós também sermos parte de tudo isso. Desse mundo maravilhoso que Jesus é o governador, né, do planeta Terra, e desse universo inteiro que Deus criou para nós. Mas ele não nos colocou aqui para a gente vir a passeio. É para a gente batalhar. E para realizar para que a gente possa fazer parte dessa obra, é que em cada mundo, veja bem, cada mundo, quantos mundos existem? Ele toma um aparelho em harmonia com a matéria desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, para que ele próprio possa se adiantar. O que vocês acham que é o aparelho? Por exemplo, aqui fala, né, que o espírito toma um aparelho em harmonia com a matéria do mundo em que nós vivemos. Né? O aparelho é isso aqui, né? É o nosso corpo físico, que é necessário para que ocorra todo o processo de depuração desse espírito, em incontáveis reencarnações. Por isso que a gente ouviu aqui no texto, olha quantas vezes esse espírito aqui reencarnou. Eu nem contei, mas mais de 20 eu acho aqui, porque depois aqui embaixo fala, né, tantas. Ele foi médico, ele foi carpinteiro, marinheiro, copista, foi da filosofia, foi lavrador. E vocês repararam que o texto nos fala que em todas as vezes ele conseguiu cumprir com excelência a sua incumbência. E voltou para o mundo dos espíritos, fiz a minha parte. E outra coisa que é importante a gente relembrar do texto é a questão do trabalho, pessoal. Porque aqui está falando de todas as profissões, né, que esse espírito teve na Terra. Trabalho não é só profissão. Profissão é trabalho, mas trabalho não é só profissão. Não é só nós estarmos ativos, por exemplo, eu como enfermeira estou ainda atuando na área, eu tenho um trabalho. Não, tem pessoas que já estão aposentadas do seu trabalho original aqui na Terra e continuam trabalhando. Assim como tem algumas que a gente conhece que têm um trabalho remunerado e não estão trabalhando, não é mesmo? E é normal. Isso vai para conta de cada um. Então, sobre o trabalho, nós temos que ter isso muito sério em mente. O trabalho, ele dignifica o homem. Isso está na Bíblia e está no Evangelho. Segundo o André Luiz, também, que é o mentor da nossa casa, ele fala que o comportamento que dignifica o espírito, o trabalho, né? Que faz com que ele seja colaborador de Deus. E também dentro do Livro dos Espíritos tem uma parte das leis morais, que tem um capítulo falando só da lei de trabalho. Nós já falamos dela aqui esses tempinhos atrás, quando a gente falou do dia 1º de maio. Mas assim, só para a gente relembrar, o Kardec pergunta se o trabalho é uma lei da natureza, se é uma lei natural e se é necessário, pergunta para os espíritos, no qual eles respondem que sim, que o trabalho é uma lei natural e por isso mesmo é uma necessidade, porque faz parte da nossa natureza, como espíritos imperfeitos, precisar trabalhar para adquirir aquilo que a gente precisa. Não, que nem nós estávamos hoje conversando também, essa ganância desenfreada por ganhar cada vez mais dinheiro, isso é prejudicial para a pessoa e para as pessoas que cercam ela.
É para a gente ter o básico, para a gente ter o nosso conforto, para a gente poder dar uma vida boa para os nossos filhos, sem passar por cima de ninguém e sem fazer com que aquilo seja o objetivo principal de uma existência inteira, só para arrecadar cada vez mais dinheiro. Então, o trabalho, sim, é uma lei natural e que nós precisamos cumprir dentro do nosso trabalho, porque ninguém veio no trabalho onde está por acaso. Quem está na área da educação, quem está na área da saúde, quem está na área do empreendimento, não é por acaso. É porque é assim que nós devíamos cumprir a nossa missão de trabalhadores. Então, que nós possamos trabalhar reclamando menos, isso vale para todos nós e para mim também. Que a gente possa fazer sempre o nosso melhor lá no nosso ambiente de trabalho. Aproveitando para ajudar as pessoas. E por fim, que eu falei que seriam 4 pontos que nós íamos estudar desse texto sobre os benfeitores. Como eu falei no início, a doutrina espírita não cultua santos. Então, a capa de santo foi usada num sentido metafórico. O que a doutrina espírita acredita? Nos benfeitores espirituais, que são espíritos que também começaram da mesma base, mas têm uma caminhada evolutiva muito maior do que a nossa. Então, a gente vai prestar atenção aqui no texto, que quando esse espírito aqui, ele cumpriu todas essas encarnações com maestria, como diz aqui, então Jesus chegou para ele e falou assim, você até agora vem cumprindo bem certinho tudo aquilo que você se propôs e que eu tinha incumbido de fazer. Então agora você pode escolher. Escolha a tua tarefa, o que você quer ser agora na próxima encarnação. E aí o cara cresceu o olho, por mais que fosse um espírito elevado, né? Por quê? Porque o entendimento dele, como nos diz aqui o texto, diz aqui, para ele os benfeitores seriam privilegiados. Porque ele sempre recorria. Quando ele se via em dificuldade, ele recorria aos benfeitores espirituais. E eles sempre ajudavam ele. Mas por que ajudavam? Porque ele estava se esforçando. Ele estava cumprindo com o trabalho dele em todas as vezes que ele esteve aqui encarnado. Claro, tinha dificuldades, como também nós temos. Mas os benfeitores ajudam quem está se esforçando. E aí ele entendia que aqueles benfeitores que o ajudavam eram privilegiados, né? Tinham talvez aqui, favorecidos do trono eterno. E aí ele pediu para vir como um benfeitor. E como aqui a gente viu no texto, ele ficou por 2 anos a serviço dos homens. Jesus disse para ele, olha, isso é bem diferente. Você tem estado nos teus afazeres a meu serviço junto dos homens. Eu estou te dando todo o apoio. Agora não, você está me pedindo uma outra coisa. Você vai estar a serviço dos homens do meu lado. É diferente. Você acha que você está maduro para isso? Não, eu estou maduro. Eu quero ir com... E veio. E aí ele sentiu o drama. Por quê? Porque aqui no texto, quando fala, com 20 anos, então, um jovem, né? Jovem, não tinha ainda o amadurecimento que nós já temos. Com 20 anos começaram a se manifestar nele os dons sublimes. O que são esses dons sublimes? A mediunidade. Esse intermédio entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Nós chamamos de mediunidade, é uma mediação. Então começaram a se manifestar nele. E como ele pediu essa missão de vir como um benfeitor, ele não sabia que naquela ocasião ele não tinha descanso, porque as pessoas começaram a acreditar nele. E nós sabemos que no mundo onde nós vivemos, o que mais tem são pessoas que precisam de uma palavra, que precisam de um auxílio.
um auxílio às vezes material, mas mais auxílio espiritual. E que pedem. Gente, basta a gente ver nós que trabalhamos, por exemplo, na saúde, as meninas lá na educação, as pessoas recorrem a nós para tudo, não é mesmo? Para resolver os problemas de dentro da casa deles. E cada vez vai ser mais assim. Então, o conto está nos dizendo que quando ele assumiu esse propósito de vir com a capa de santo, ele não conseguia comer, não conseguia tomar um banho, não tinha tempo. Vocês entenderam isso no texto? Ele não tinha tempo, porque as pessoas queriam. Ainda diz aqui, ó, que as pessoas não tinham consideração pelas necessidades naturais dele. Claro que ele tinha necessidades, ele estava encarnado. E o homem encarnado tem as necessidades naturais de se alimentar, de dormir. É uma necessidade de todos nós. E aí a gente se pergunta assim, que nós conhecemos, vamos pegar só o Brasil, né, para nós não ir muito longe. Vamos pegar o Brasil como exemplo. Que nós conhecemos quantos desses espíritos estiveram encarnados aqui e que assumiram essa missão de vestir a capa de santo e aguentar firme até o fim. Quantos? Dá para contar em uma mão só. E olha lá. Que a gente se lembre do mais atual que esteve aqui foi Chico Xavier, certo? Todo mundo conhece a história de Chico Xavier? Irmã Dulce. Mas assim, ó, doente, Chico Xavier tinha um problema gravíssimo de visão. A dona Celoi sempre conta aqui para nós que teve uma oportunidade que ele falou, bom, então agora parei, né? Meu olho não estou mais conseguindo enxergar, realmente está grave a situação do meu olho, já tinha escrito vários livros, e Emmanuel chegou para ele e falou, opa, tu tem o outro. Um olho realmente tá complicada a coisa, mas tu tem o outro? Vamos lá. E ele foi. Olha com que idade ele desencarnou. 90 e poucos anos, né? 92, acho. 92. Então, tudo isso aqui ele passou. Ele tomou um banho, mandou ouvir o barbeiro, fizeram a barba, deitou na cama e ficou esperando a morte. O olho doendo. Aí o mentor chegou, o que está fazendo? Está esperando a morte. Eu já fiz que chega. Disse, não. Tu tem mais 100 livros para escrever. Daí ele disse, mas não mesmo. Você não está vendo que o meu olho está correndo sangue, sangrando? Não aguento mais a dor? Eu tenho outro olho. Levanta daí e vai trabalhar. A encarnação dele foi missão. Ele chorou todos os dias. Ele chorava todos os dias. Então, é isso que a gente tem que tirar, né, desse texto. Se um espírito elevado desse aqui, que o texto vem nos trazendo, que passou por tantas encarnações sem reclamar o trabalho que tinha, que a gente viu aqui que ele tinha desde médico até lavrador, então passou pelo trabalho braçal também, por diversas encarnações, e conseguiu tirar de letra. E aí, quando veio para ser um espírito de missão, não conseguiu. Ficou por 2 anos. Então, que a gente possa refletir sobre esse texto, porque hoje em dia o que mais tem é espírito se achando missionário, né? E a gente, às vezes, acha muito mais cômodo, a gente não. Nós aqui já estamos meio curados dessa história de missionário. Mas as pessoas, às vezes, preferem ir pagar absurdos para pessoas que abrem suas portas e dizem que vão curar, do que ter uma disciplina de vir na Casa Espírita toda segunda, que aqui é o tratamento melhor que a gente pode receber, não existe outro melhor.
mas é mais fácil ir lá e pagar às vezes 400, 500 reais para fazer um tal de um procedimento, que eu nem vou citar o nome aqui, de pessoas que, eu não estou desmerecendo, pessoal, eu me coloco no mesmo nível, certo? Mas às vezes a gente acha que é tudo muito milagroso lá fora, esquecendo, na verdade, que é aqui dentro. A mudança tem que se dar de dentro para fora, não é de fora para dentro, nunca foi. Não é com cultos exteriores, com dogmas, com tradições, não é. Lá do tempo dos judeus, Jesus já vinha dizendo que não é na forma correta de lavagem de mãos que os judeus tinham essa tradição de fazer todo um ritual para lavar as mãos, porque assim eles achavam que iam se purificar das imperfeições deles. Não era aquilo. E sem contar que a doutrina espírita tem um capítulo inteiro aqui do Evangelho que nos fala: dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Eu só trouxe rapidinho uma mensagem final aqui para nós, que está no livro, no Dicionário da Alma, de André Luiz, que é justamente sobre isso. Aquilo que está em seu interior é refletido no exterior. Ordem, harmonia, amor e beleza interiores serão refletidos em tudo o que você faz, diz e pensa. Da mesma maneira, existindo confusão, desordem e desarmonia interiores, seu reflexo não poderá ser ocultado. Para que uma mudança ocorra, é necessário que ela comece de dentro para fora. Será, assim, uma mudança duradoura e inabalável. Não espere sentado que sua vida mude. Mexa-se e comece a fazer algo a respeito. Comece agora a trabalhar o seu estado interior. Você não precisa esperar por ninguém. Faça suas mudanças sem demora. Agradeça constantemente por ser capaz de fazer isso sem empecilhos. Se aparecer algum empecilho, ele estará dentro de você. E só você poderá ultrapassá-lo. Porque se a gente for analisar o que a gente sempre fala aqui nas doutrinárias sobre a nossa reforma íntima, nós não temos nenhum empecilho para realizar ela. Nós não temos nenhum empecilho para frequentar a doutrina espírita, por exemplo, para nos dizermos cristãos. Há 2000 anos, quem se dizia era apedrejado, colocado junto com os leões para ser devorado. Isso era empecilho? Hoje nós temos empecilho de dizer, eu não posso, porque isso, porque aquilo, porque... O empecilho é nosso, somos nós que criamos. E nos justificamos. Então, muito obrigada pela atenção, que nós possamos então refletir. Depois, se alguém quiser uma cópia, né, dona Ciloída, do texto, a capa de santo, a gente pode disponibilizar. Quem quiser começar a praticar. Que assim seja. Que assim seja.